Uma pergunta que eu recebo muito é: Marcos, quais são os indicadores que eu tenho que ter na minha empresa? Toda empresa precisa de 3 tipos de resultados, que é lucro, satisfação do cliente e satisfação do colaborador, que eu vou representar com o coração. Quando o teu negócio gera caixa, lucro, o cliente fica satisfeito e o colaborador está engajado, está comprometido, é uma empresa que tende a crescer mais rápido. Por incrível que pareça, para o seu negócio crescer mais e dar até mais lucro, não é só lucro que você tem que gerar. Você tem que gerar esses 3 resultados de maneira equilibrada e de maneira concomitante, ou seja, paralelamente. O lucro tem que acontecer junto com satisfação do cliente e satisfação do colaborador. Porque uma coisa potencializa a outra. O ideal é que você tenha indicadores que vão medir essas 3 frentes, que é o lucro, a satisfação do colaborador e a satisfação do cliente. E eu vou dar exemplos de indicadores em relação a cada uma dessas frentes. Quais são os tipos de indicadores que existem, tá? Bom, você tem indicadores tipo mais e tipo menos. O indicador tipo mais, você quer que ele cresça. Por exemplo, o volume de vendas. Quanto maior o volume de vendas, desde que você tenha margem, é claro, você quer que cresça. O percentual de lucro líquido, a margem da sua empresa ou a margem de contribuição, você quer que cresça. E tem indicadores que você quer que diminua, por exemplo, o percentual de reclamação dos clientes, o índice de desperdício, a quantidade de produtos que chega atrasado, enfim, N possibilidades de indicadores que você quer que reduza. Todo indicador, ele vai ser, tá, ou um número, ou uma quantia monetária, ou um percentual. Então, todo indicador vai ser um número, uma quantia monetária ou um percentual e você vai querer que ele cresça ou que ele diminua. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns indicadores para você ter de referência. Então, exemplos de indicadores, tá? Todo indicador, quando você for fazer aí um painel de indicadores na sua empresa, seja no Excel, seja com post-it, seja em alguma ferramenta como o Pentaho, enfim, né? Eu gosto de trabalhar todas essas colunas, que é o quê? O título do indicador, tá? A especificação, como que eu vou calcular, como que eu vou apurar o indicador, a periodicidade do indicador, ou seja, tem indicadores que eu vou medir mensalmente, tem indicadores que eu vou medir semanalmente, tem indicadores que eu vou medir por projeto, ou por trimestre, ou por semestre. Essa é uma dúvida muito comum também. Eu tenho que medir o meu indicador com qual periodicidade? Depende. Depende do modelo de negócio. Você tem que entender que os indicadores, eles têm que medir aquilo que é relevante para o teu tipo de empresa. É como se você estivesse pilotando um avião. Você está pilotando o seu negócio. No avião, o piloto, lá no cockpit dele, ele tem centenas de indicadores ou dezenas de indicadores. Mas tem alguns números que são chaves, que estão na frente dele e ele monitora o tempo todo. Como, por exemplo, velocidade, altitude, oxigênio. Então, como piloto aí da sua empresa, você precisa pensar quais são os números extremamente relevantes que vão te mostrar que o seu negócio está indo bem ou não. E aí depois você pensa, qual é a periodicidade que eu devo medir cada um desses números? Se, por exemplo, você tem uma indústria, talvez você vai medir o desperdício de uma determinada máquina ou do seu processo fabril diariamente. Se você tem um outro tipo de empresa como um escritório de contabilidade, você talvez vai medir a satisfação dos seus clientes uma vez por semestre ou uma vez por ano. Então, a periodicidade e quais os indicadores você vai usar depende do seu modelo de negócio. Olha para a tua empresa. Então, também gosto de trabalhar a perspectiva, ou seja, esse indicador é relacionado a cliente, lucro ou colaborador. Porque lembra que eu falei, você precisa de lucro, satisfação do cliente, satisfação do colaborador. E também já atribuir um responsável
para apurar e acompanhar aquele indicador. Porque dentro da empresa, cachorro sem dono morre de fome, ou seja, o indicador não é acompanhado, não é apurado, não é analisado, não é avaliado. Então, ele precisa ser monitorado. Olha esse exemplo aqui, Net Promoter Score. Isso aqui é um indicador famosíssimo para medir a satisfação dos clientes, que é o percentual de promotores menos o percentual de detratores. Nesse caso aqui está uma apuração mensal, mas pode ser que na tua empresa faça sentido você apurar semestral, anual, ou a cada projeto, a cada serviço. Pode ter uma pesquisa de clima mais robusta, ou você pode calcular, tá, o Net Promoter Score do colaborador. Custo de aquisição do cliente. Então, que é as despesas e custos de marketing e vendas dividido pela quantidade de clientes. Então, você foi lá e gastou 500 mil reais de marketing no ano. Vou fazer aqui também esse indicador junto com vocês. É o famoso CAC, né? Client Acquisition Cost, é o custo de aquisição do cliente. Então, você foi lá, você pega as suas despesas de marketing, comissões, eventos, promoções, tudo aquilo, tá? Que é um custo e uma despesa relacionado a atrair clientes. Então vamos pegar aqui, números hipotéticos para ter um exemplo. Eu gastei no ano, por exemplo, 100k de marketing, gastei 50k de comissões, gastei mais 25k patrocinando eventos e gastei aqui mais, vamos colocar 25k com premiações, bônus, tanto para o cliente externo quanto para o colaborador. Então, eu investi aqui no ano, tá, um total de 200k com marketing e vendas. Então aqui, marketing mais vendas. Aí eu pego a quantidade de clientes novos que eu tive no período, por exemplo, 200, vamos imaginar que eu tive 200 clientes para facilitar aqui a conta. E eu divido 200k por 200 clientes. Logo, eu tive o quê? Um custo de aquisição de cliente de R$1.000. Cada cliente me custou R$1.000. Com isso, eu consigo entender o quanto eu estou gastando para tracionar cliente. E posso perceber se vale a pena investir mais em marketing. Posso perceber quais são os canais de marketing que me trazem um cliente mais barato. Eu tenho maior clareza da precificação do meu produto. Então, se meu produto, por exemplo, custa R$1.500 e está me custando R$1.000 para trazer o cliente, será que está valendo a pena? Sobra R$500, mas ainda tem impostos, tem toda a estrutura de custo fixo, tem toda a estrutura de despesa, tem todo o custo de produção ou de entrega, de prestação de serviço. Então esse é um indicador muito importante que está relacionado ao quê? A lucro, custo de aquisição do cliente. Então, outro indicador aqui, que eu gosto muito, é o retorno da folha de pagamento, o ROI da folha de pagamento. Então é você ver o quanto você tem de faturamento ou de lucro para cada real investido em folha de pagamento. Se, por exemplo, a tua folha custa R$200.000 e você fatura R$1 milhão, você está gastando, a cada R$1 gasto em folha, você está faturando R$5. 200 mil vezes 5, 1 milhão. Essa é uma forma muito eficiente de você, por exemplo, perceber se você está inchando a sua empresa ou não. Porque pode ser que a sua folha de pagamento aumente, mas a eficiência e a eficácia dela aumente ainda mais. Então, depois de um ano, o teu custo de folha de pagamento, por exemplo, foi para 400 mil. Aí você fala, caraca, minha folha dobrou. Só que aí o seu faturamento saiu de 1 milhão para, por exemplo, 4 milhões. Agora, para cada R$1 de folha, você está faturando R$10. Ou você está tendo R$10 de lucro. Tem empresa que calcula o ROI da folha de pagamento com base no faturamento e tem empresa que calcula o ROI da folha de pagamento com base no lucro. Você também pode acompanhar se você está inchando ou não a sua folha de pagamento por um outro ângulo, calculando mensalmente o percentual
do custo da folha de pagamento em relação ao teu faturamento ou ao seu lucro. Por exemplo, se você teve 50 mil de lucro e a sua folha de pagamento custou 20 mil, significa que o custo da sua folha de pagamento em relação ao lucro é de 40%. E aí, se você vai medindo mês a mês, você percebe o quanto a sua folha de pagamento está sendo eficiente ou não na produção do lucro. Porque eu vejo muito empreendedor, muita empresa falando, será que eu estou pondo muitas pessoas? Será que eu estou inchando a minha folha? Você consegue perceber isso tendo um indicador do quanto a folha de pagamento está gerando de faturamento ou de lucro. Seja olhando o retorno sobre o investimento da folha de pagamento, seja olhando o percentual que a folha de pagamento significa sobre o faturamento ou sobre o lucro. Daí a importância dos indicadores. Indicadores dão clareza, dão entendimento e mostram a evolução em relação a uma determinada coisa. É muito comum a empresa ter indicador de faturamento e lucro. Ah, vendi tanto, me deu tanto de margem. Já é alguma coisa, mas você tem que ter pelo menos mais um ou dois indicadores relacionados à satisfação do cliente e mais um ou dois indicadores relacionados à satisfação do colaborador. Porque o jogo do negócio, a proposição do negócio, o propósito do negócio tem que ser lucro, satisfação do cliente e satisfação do funcionário. Porque se você combina essas três coisas, se você joga os três no liquidificador e bate, o que acontece? Vai sair muito mais crescimento. Se você só joga lucro no liquidificador, o crescimento que você vai ter é menor. Então tem que atuar nessas três frentes. Você pega parte do lucro, reinveste num benefício, numa viagem, numa campanha de engajamento para o time, ou promove alguém. Você pega parte do lucro e melhora o teu produto, melhora o teu atendimento, melhora a tua entrega. Porque quando você melhora o produto, você aumenta o NPS. Se você aumenta o NPS, você vai ter mais indicações. Indicação, geralmente, é um cliente ótimo, que o custo de aquisição daquele cliente é barato. E é um cliente que tende a fazer recompra, por exemplo. Então, parte desse reinvestimento do lucro no cliente e no colaborador acaba gerando mais lucro. Então, você sempre tem que o quê? Encher a bola do lucro, da satisfação do cliente e da satisfação do colaborador e ter números que mostram como você está indo nessas três frentes. Então, bora implementar e aplicar indicadores aí na sua empresa na medida certa, igual tempero na salada. Se você coloca muito tempero na salada, não rola, fica ruim. Se você coloca pouco tempero na salada, também não rola, né? Não dá sabor. Então, indicadores, assim como tudo na empresa, é igual tempero na salada, na medida certa.